Bom dia, galera! Muito bem-vindos ao outro episódio do EduCast. Eu sou o Júlio. Eu sou o Leonardo. E como convidada, hoje a gente tem a Milena, que é psicóloga. Milena, como primeira pergunta, eu quero saber, de onde surgiu essa vontade de ajudar as pessoas como psicóloga? Nossa, essa pergunta é difícil, eu acho. Acho que no primeiro momento eu não pensava em ser psicóloga. Eu queria ser médica, pediatra. Acho que foi no ensino médio, assim, eu vi que eu não gostava tanto de biologia. E aí não podia ser médica, né, sem gostar de biologia. E fui me identificando um tanto com a psicologia, assim. Acho que fui conhecendo um tanto das áreas da psicologia e fui me identificando. E aí surgiu o desejo de fazer a faculdade. Você tem experiências tanto em ambientes públicos como privados. Como você vê toda essa diferença em questão da psicologia? Acho que é muito diferente. Eu trabalhei muito no SUS. Então acho que é muito diferente de trabalhar no SUS, por exemplo, e de trabalhar numa empresa, que foi um outro estágio que eu fiz. São áreas diferentes, né, dentro da psicologia. Acho que a psicologia é uma profissão que te dá uma amplitude muito grande de possibilidades de atuação. Então você pode atuar desde, sei lá, num time de futebol, como psicólogo do esporte, até como psicólogo clínico, aquele bem tradicional, né, dentro do consultório, assim. Então acho que tem bastante diferença, assim, porque acho que o lugar que você tá também vai guiar um tanto da sua atuação, né? O que eu fazia dentro de uma empresa não é o que eu faço hoje, sendo uma psicóloga que trabalha num centro de saúde, né? Acho que então tem essas diferenças, assim. Qual foi o maior desafio enfrentado por você ao longo da sua carreira? Acho que terminar a faculdade. Nossa! Acho que o período da faculdade é um período muito rico, a gente aprende muito. Eu amo a vida acadêmica, assim, eu gosto muito de estudar, gosto do que a universidade se propõe, assim, né? Então, pesquisa, extensão. Mas é muito difícil, assim, né? Um curso, psicologia geralmente, né, nas universidades públicas é um curso integral, então demanda muito tempo, muito estudo, e aí chega no final você já não quer mais estar ali. Mas acho que mesmo sendo um grande desafio, acho que terminar a faculdade, né? Eu também fiz faculdade longe, então estava longe da minha família, isso para mim sempre foi uma questão, né, de estar longe. Então acho que isso foi uma grande dificuldade para mim, assim. Mas eu faria de novo, eu acho. Então, trabalhar com saúde mental, especialmente em contextos públicos, a gente sabe que sofre com escassez, né? Então eu queria saber como que você lida com isso e quais estratégias você usa para não se sobrecarregar. Nossa, acho que eu também queria saber essa pergunta. A resposta acho que é muito difícil o contexto que a gente tem vivido, assim, no Brasil atualmente, né? De muita escassez mesmo, assim, de muito desinvestimento nos espaços públicos e nos serviços públicos, né? Acho que principalmente no SUS. Eu sou residente, né? Residente multiprofissional na Unicamp, que é um modelo de pós-graduação lato sensu, né? Que é um ensino em serviço. Então, os 2 anos, né? Desde que eu me formei no ano passado, esses 2 anos eu tenho trabalhado no SUS. Então, ano passado eu trabalhei no CAPS e esse ano eu trabalho na EMULT, né? Que são 2 centros de saúde. E eu acho que essa escassez é o que a gente mais vê, né? Escassez de profissional, escassez de recurso. E acho que acho que você precisa ser um tanto criativo para lidar com a escassez, assim. No sentido de proposta, do que você vai propor, assim. E criativo também para não se sobrecarregar. E eu acho que também entender um tanto do limite, assim, que acho que às vezes os profissionais da saúde ficam num lugar de vou salvar as pessoas. E acho que a gente está ali, é claro, para exercer o cuidado, mas não numa postura de salvar, assim, as pessoas, né, necessariamente. Então, entender também os limites, assim, né, do que não vai ser possível de fazer. E aí a gente também contar com a equipe, acho que isso é bastante importante, né, quando a gente trabalha em equipe, poder contar com a equipe, que não só você precisa fazer, né, mas que a equipe também tá ali para poder dar suporte, poder ajudar também no que for preciso. Mas acho que principalmente ser criativo, inventivo, para lidar com a escassez.
Como você citou, né, que você fez estágio no CAPS e na EMUT, né? Como Isso. que foi? Eu sou bem suspeita pra falar porque eu amo o CAP, gente. Eu sou uma grande defensora do SUS, assim, e eu amo o CAPS. Acho que o CAPS proporciona um outro olhar, assim. Acho que a gente tem um estigma muito grande na sociedade pra loucura e pro que a gente entende como loucura, né, do que tá fora dos padrões da normalidade, do que a sociedade impõe. E acho que no CAPS a gente tem a possibilidade de se haver com isso, assim, né? E um tanto de poder produzir outras coisas no CAPS, né? Então, eu, como psicóloga no CAPS, fazia diversas atividades, né? Mas acho que uma das atividades que eu mais gostava de fazer era um grupo de culinária que eu fazia com as pessoas que frequentavam lá. E era muito legal, assim, do que saía do grupo, né? Então, ser psicóloga não é só ficar dentro de uma sala falando, né, conversando. Mas tá para além disso, né? Então, fazia um grupo de culinária, fazia um grupo de costura. Acho que ter esses outros espaços para poder ser psicóloga, para além do consultório, para mim é muito importante. Porque eu definitivamente não sou psicóloga de consultório. E na EMUT, né, acho que tem um funcionamento muito diferente. Acho que é isso, né, que eu falei antes. A depender do lugar que você está, a sua atuação vai ser muito diferente. Embora, estando na EMUT, né, eu ainda esteja no SUS, a atuação é muito diferente, né? Eu tô em um centro de saúde, que é uma lógica totalmente diferente, né? Não é o mesmo público, né, do público que está no CAPS. As atividades propostas são outras, né? São mais atividades de promoção à saúde, né? Então, acho que é bem diferente, assim, um contexto do outro. Mas acho que, não sei, né? É isso, eu sou, como uma grande defensora do SUS, eu gosto muito dos dois, assim. Acho que sou mais do CAPS, mas gosto muito de estar nos dois, assim. A saúde mental, ela é cercada de muitos tabus, principalmente para populações mais vulneráveis. E eu queria que você dissesse um pouco da sua visão sobre isso. Acho que isso é muito, muito real, assim, essa questão da saúde mental como um tabu. Acho que, de modo geral, para todo mundo, né? É muito difícil, por exemplo, acho que essa questão do CAPS, né? Virou um grande meme, assim, nas redes sociais, né? Vai pro CAPS, não sei o quê. Uma grande piada. E isso também faz com que esse tabu aumente, né? Das pessoas falando disso, falando dessa forma, fazendo chacota, faz com que quem vai pro CAPS, por exemplo, não queira dizer que tá indo no CAPS, isso não é nenhum problema, né? Tá acessando um direito, acessando a saúde. Então, acho que sim, existe um grande tabu em relação à saúde mental, em relação a esse adoecimento mesmo. Acho que hoje em dia, eu sinto que a gente avançou um tanto nesse debate, né? Então, a gente consegue dizer um tanto mais sobre depressão, ansiedade, em outros espaços, mas ainda é um grande tabu. E acho que quando a gente fala das populações mais vulneráveis, isso também é um grande tabu, porque aí acho que, para mim, tem uma grande virada, que é a vulnerabilidade se tornar a doença, né? Se tornar a questão, e não necessariamente a gente olhar para aquele contexto, para aquela realidade, né? Então, acho que isso realmente é um grande tabu, assim, né? Quando a gente patologiza uma pessoa que é pobre, né? Acho que é isso. A gente... Às vezes a pessoa tá realmente sofrendo, mas não necessariamente por uma questão de saúde mental. Ela tá sofrendo porque ela não tem o que comer, né? Ela tá sofrendo porque ela não... Enfim, não tem onde morar. E acho que isso é um grande problema, né? Da sociedade, que a gente não consegue olhar, né? Então, acho que é difícil lidar com isso. E acho que são pequenas ações que a gente vai fazendo, assim. Acho que tem um tanto de uma micropolítica que a gente vai desenvolvendo no nosso trabalho, que é de poder olhar para isso e poder fazer diferente, né? Do que a macropolítica propõe. Então, produzir pequenos desvios, né? Que é o que a gente sempre fala. Qual conselho você daria para alguém que está começando agora na área da saúde mental? Estude. Muito. Estude. Acho que acho que quando a gente está com o paciente, o usuário ali na nossa frente, a gente tem que ter um arcabouço teórico, assim, né?
a prática vai nos ensinando muito, mas se a gente não tem a teoria para nos alicerçar, para nos respaldar, a nossa prática é fraca. A gente vai muito pelo feeling e pelo que a gente acha, sem ter um respaldo de fato teórico, né? Então acho que estudar, eu acho que é o principal, né? A minha supervisora da Unicamp sempre diz, né, que quando a gente está de frente com o usuário, a gente tem que oferecer o máximo, né? É o padrão ouro que a gente diz. Então, acho que a gente estudar e poder estar, enfim, dentro da área que escolher, né? A gente poder estar ali inteiro para escutar a pessoa que está ali na nossa frente e estar respaldado teoricamente, acho que é o mínimo que a gente pode oferecer, assim, né? Acho que independente da profissão. Então, acho que estude, assim, né? Acho que tem muitas abordagens, a psicologia mesmo, né? Tem muitas abordagens teóricas e acho que para você sentir qual abordagem você vai querer, enfim, acho que não existe abordagem certa ou errada, mas acho que independente da abordagem estude. Independente da abordagem que você escolher, estude e esteja ali inteiro para escutar a pessoa que está na tua frente. Citamos todo esse tabu de populações mais vulneráveis e eu queria saber o que você gostaria que mudasse na questão da saúde mental, principalmente no Brasil, nos próximos anos. Acho que ter mais políticas voltadas para isso, assim, políticas públicas, né? Mais financiamento, né? Acho que a gente tem visto, enfim, desde o último governo, um sucateamento da saúde pública, né? Do SUS, principalmente. E acho que a gente tem um tabu também, né? De falar mal do SUS, né? Porque a gente não consegue nada, vai no postinho, não tem nada. E deixa de olhar um tanto para essa macropolítica, né? Que é esse desinvestimento. Então, acho que eu espero, né? E que eu gostaria de que tivesse mais investimento na saúde pública. Mais investimento nas EMULTs, por exemplo, que hoje é uma equipe para 2, 3 centros de saúde, dependendo da cidade. Isso faz também com que a assistência seja prejudicada. E é isso, né? Mais políticas públicas, mais investimento. Acho que é mais investimento, assim, mais dinheiro aplicado à saúde, né? Porque acho que quando a gente diz que não funciona, acho que não é sobre não funcionar, mas acho que é sobre não ter recurso, né? Mais sobre não ter recurso do que sobre não funcionar. Acho que é isso. Fala-se muito sobre a importância, né, do apoio no processo de terapia, terapêutico, né? Como você vê a função da família? Como eles podem ajudar a comunidade em geral? Acho que a família no processo terapêutico é muito importante, assim, e acho que a gente vai vendo os dois lados, né? Quando a família continente, que é o que a gente fala, né? Que é essa família que dá apoio, que está próxima, que ajuda a pessoa também enfim, a elaborar o que é necessário, né? E quando a família não é tão continente, e aí a gente precisa ir construindo uma outra rede, né? Que não necessariamente essa rede familiar, mas uma rede que é comunitária, né? Que acho que daí a gente parte para a comunitária e dos outros vínculos que essa pessoa, né, esse paciente, pode ter ali na comunidade, né? Enfim, seja desde o padeiro, desde o padeiro até o cara do mercadinho. E aí assim a gente vai construindo redes que são comunitárias, né, para além da família. Acho que a família tem um papel importante de ser continente mesmo, né? Acho que quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que está em uma crise psicótica, é importante que se tenha uma família continente, né? Para poder administrar as medicações, para poder, enfim, levar, né, no serviço, para poder levar até o CAPS, para poder levar até o centro de saúde, para poder acompanhar nas consultas. É importante que se tenha essa família continente. Mas quando não se tem, a gente vai se utilizando de outras redes, né? Dessa rede que é comunitária. Então, tô pensando aqui, né, num caso que eu tô acompanhando no centro de saúde, que uma das redes de um adolescente é a igreja, é o padre, né? Então a gente vai lá para discutir o caso com o padre, né? E poder dizer pro padre, né? Enfim, o que você acha disso, né? Como que a gente pode cuidar desse adolescente, né? Então, acho que é isso. A gente vai tentando construir rede pro cuidado daquela pessoa, daquele sujeito, né? Seja a rede familiar, seja a rede comunitária, né? Então, voltando para o público mais infantil, o público mais jovem, quais desafios você encontra ao lidar com esse público?
Acho que o maior desafio que eu tenho encontrado atualmente é lidar, notificar, encaminhar as situações de violação de direito, assim, né? Quando a gente encontra uma violência, acho que esse tem sido um dos maiores desafios, assim, porque quando a gente pensa num trabalho em rede, né, que não está só centrado na saúde, que a gente precisa fazer rede com outros serviços, né, com serviços de assistência, com a educação, com a escola, acho que tem uma certa dificuldade de uma morosidade dos processos, né? Então a gente muitas vezes identifica uma situação de violência e aí a gente notifica, mas aí tem toda uma morosidade, né? E tem um tanto de que a gente fica, o que a gente faz agora, né? A gente notificou e algo precisa ser feito, mas existe algo que demora, né, da rede. E aí acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim, que eu tenho encontrado atualmente com essa população específica. Então você trabalhou com temáticas de gênero, saúde sexual e violência de gênero. Na sua percepção, como que esses temas e a saúde mental se cruzam e qual é a maior dificuldade que você enfrenta, né? Acho que isso eu trabalhei principalmente durante a graduação, assim, na faculdade. Participei de vários projetos de pesquisa sobre. E acho que se casa muito porque acho que hoje a gente vê um tanto que a gente discute mais essas questões de gênero, né? Questões de gênero, orientação sexual, mas ainda é um tabu, né? E o quanto isso impacta na saúde mental, né? Esse tabu. Acho que existe algo muito dado, né? Que é a questão de violência de gênero, que, enfim, acontece. E acho que isso chega muito pra gente, né? Principalmente estando na IMULT, assim, acho que essa questão de violência de gênero chega muito. Acho que com o público adolescente, né, chega muito essa questão também do gênero, enfim, de como se entende, né, de como se percebe, essa questão da orientação sexual. E acho que isso vai aparecendo nesse lugar do tabu, né, de não é possível falar sobre isso em nenhum espaço, né, sofro bullying por ser assim, enfim, acho que isso aparece bastante com o público adolescente. Mas acho que principalmente da violência de gênero, assim, acho que é algo que aparece bastante. A violência de gênero e a violência sempre vai impactar na saúde mental, né? A violência é como os estilhaços, né, de um caco de vidro, assim, sempre vai produzindo efeitos. Então, acho que essa questão da violência de gênero aparece bastante na clínica, assim, né? Na atuação dessa clínica mais dura do núcleo da psicologia. Durante suas atuações, você deve ter visto histórias bem impactantes e potentes. Quais... Você teve uma que te marcou, assim, de certa forma? Acho que várias. Fico pensando, assim, nos usuários que eu já atendi, né? Acho que várias situações. Acho que tem um caso muito específico que eu atendi no ano passado, que era de um homem, né, um senhor já, idoso, em situação de rua há muito tempo, mais de 30 anos em situação de rua, e muito, assim, acho que traz essa questão da vulnerabilidade, né, muito vulnerável, é uma vulnerabilidade social bastante importante, um adoecimento bastante importante, né, tipo, 30 anos sem nenhum acompanhamento em saúde mental, né? Muito fragilizado. E acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito com ele, assim, né? Dele poder ir pro leito do CAPS, ficar um período no CAPS, e da gente conseguir fazer uma articulação de rede com assistência para ele ir para uma instituição de longa permanência, né? Acho que esse foi um trabalho que me marca muito, assim, porque eu acompanhei muito de perto, né? Eu era referência do caso. Então, acompanhei muito de perto, fiz as articulações de rede, enfim, fui com ele várias vezes para visitar a casa, para poder, enfim, almoçar com ele na casa, e aí a gente voltava pro CAPS. Então, acho que foi um trabalho bonito, assim, de rede, né? E da gente poder olhar para essa situação de vulnerabilidade, né? De um homem preto que estava há mais de 30 anos em situação de rua, louco, né?
numa franca crise na rua, né? E quais ferramentas que ele tinha para estar ali, né? Na rua, vivendo na rua, todo esse tempo. E acho que no final do ano, né? Quando eu saí do CAPES, ele poder me convidar para ir tomar café na casa dele, né? Que era essa instituição que ele ficou. Acho que foi algo que me marcou muito, assim. Acho que foi algo bonito, que me marcou muito. Você atua em várias frentes dentro da saúde mental, como acolhimento de porta, o atendimento de familiar e a articulação de rede. Como você acha que a abordagem desses aspectos contribui para a psicologia? Acho que isso faz parte, né, a gente pode chamar de cesta básica, assim, do psicólogo, né, quando tá no CAPES, principalmente. E acho que quando a gente pensa no CAPES, né, que acho que foi onde eu mais desenvolvi essas atividades, a gente pensa numa equipe multiprofissional. Então não tá só o psicólogo lá, né? Acho que quando a gente pensa em saúde mental, a gente não pode pensar só no psicólogo e no psiquiatra. Então tem vários outros profissionais, então tem assistente social, tem enfermeiro, tem terapeuta ocupacional. E aí esses profissionais também fazem isso. Mas acho que o que a gente vai dizendo quando a gente está numa equipe multi é o quanto cada profissional, né, a depender do seu núcleo, vai ter um olhar diferente para aquele caso que está chegando, né? Então, se eu estou no acolhimento de porta, por exemplo, que é atender a demanda espontânea, né? Quem chega? O CAPES é porta aberta. Então, quem chega lá, se eu estou no plantão, no acolhimento de porta, eu vou atender quem chega. A minha escuta vai ser diferente da escuta de um assistente social, por exemplo, que talvez vai olhar para questões mais do núcleo dele, que seja essas questões de benefício, de articular rede. A minha escuta vai ser diferente. Talvez eu vá olhar mais para uma questão, enfim, se a pessoa está ouvindo vozes, vou investigar isso, se a pessoa está escutando vozes, se a pessoa está com um humor mais deprimido, se a pessoa tem pensamento e ideação suicida. Vou conduzir, a forma de conduzir também vai ser um tanto diferente, né? Quando a gente pensa, sei lá, na articulação de rede, né? A articulação de rede que eu vou fazer vai ser muito diferente da articulação que o enfermeiro vai fazer, né? Talvez pensando questões mais de núcleo, questões mais do corpo, né? Acho que vai ser muito diferente, né? Os olhares que a gente vai tendo. Acho que é por isso que é importante na saúde a gente pensar numa equipe multidisciplinar, né? Numa abordagem que tenha várias lentes, né? E não só uma, né? Não seja só psi-centrado ou só médico-centrado. Você citou que o trabalho da saúde mental precisa de muita escuta. Então, eu queria saber como você lida com toda essa escuta e se isso te afeta de alguma maneira, como você cuida de si mesmo? Essa é uma pergunta bem importante. Gente, precisa fazer terapia. É isso. A gente precisa fazer terapia. A gente precisa ter a nossa escuta, que é isso, né? A gente escuta muitas coisas e sempre tem um lugar que pega na gente, né? Acho que tem muitas coisas que a gente ouve que pega num lugar mais íntimo nosso, de escutas que estão... de coisas que... não que já aconteceram, né? Que a gente não pode se colocar no lugar do usuário, a gente nunca vai estar no lugar do usuário, mas nos pega em algum lugar, assim, né? E a gente precisa também poder dar destino para isso. Então, acho que ter um nosso espaço de escuta e de cuidado é importante. Então, fazer terapia é importante. E praticar uma atividade física, assim. Acho que parece um pouco um clichê falar de atividade física, mas tem algumas coisas que ficam no corpo. E a gente precisa dar vazão para isso. Então, eu, por exemplo, nado. Então, tem gente que corre, tem gente que trabalha comigo que dança. Então, acho que é importante ter esses espaços de cuidado também, senão a gente vai sendo soterrado. E a nossa escuta fica comprometida. Que daí a gente deixa de olhar para o usuário e as coisas vão se misturando. Então, é importante ter esses espaços de cuidado. Hoje você olha para o passado, você faria algo diferente ou faria algo a mais? Não sei se é diferente. Eu gosto de ser psicóloga. Talvez... não sei se é diferente, porque acho que as minhas escolhas me fizeram estar aqui hoje, né? Me fizeram ser a profissional que eu sou hoje, estar onde eu cheguei hoje.
Mas talvez, não sei, né? Pensando nessa questão da distância que eu falei durante a faculdade, pra mim foi uma questão. Talvez eu escolhesse uma faculdade mais perto. Não sei. Não sei. Talvez. Ixi. Ixi. Então, você tem uma formação em uma academia sólida. Como esses estudos contribuíram para o seu entendimento e atuação da saúde mental? Acho que é um tanto do que eu falei antes, né? Da gente poder ter um respaldo teórico mesmo para estar atendendo. Acho que independente da formação, da atuação que você queira dentro da psicologia, né? Acho que você precisa ter um arcabouço teórico, né? Acho que tem um tanto de quando a gente escolhe a universidade, que cada universidade, embora seja o mesmo curso, vai ter um foco, né? Então, sei lá, a UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, que é onde eu me formei, tem uma formação bem generalista, assim. Que é bom, porque a gente vê um tanto de tudo, mas a gente não se aprofunda em muita coisa, né? Então, acho que isso me fez querer estudar mais, né? Me fez querer fazer a residência, por exemplo, que é o ensino em serviço. Então, eu ainda tenho uma carga horária teórica, mas estou exercendo a prática, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Acho que acho que isso ajuda, essa mala teórica nos ajuda a poder estar com o usuário, assim. Nos ajuda a estar mais qualificado ali para atender, né? Acho que isso é importante, independente da área que se escolha, né? Seja, enfim, desde a área jurídica até a psicologia do esporte, acho que é importante você ter um arcabouço teórico para poder estar fazendo o melhor que se pode, assim. Por que você acha que é tão difícil hoje em dia as pessoas procurarem ajuda, principalmente psicológica? Acho que é o tabu mesmo. De você... o que eu mais ouço é se eu vou procurar um psicólogo é que eu tô louco. E não necessariamente, né? Acho que a escuta, quando a gente pensa no acompanhamento psicológico, tá para além disso, né? Tá, enfim, pra gente se rever. Uma escuta pode ajudar numa orientação profissional, né? Pra escolha de uma profissão. Enfim, acho que tem muitas vertentes da psicologia e acho que a gente vai criando esse tabu em relação à saúde mental, em relação ao que é fazer terapia, né? Então, às vezes a gente fala, faço terapia, eu sou louco, né? Mas não. Acho que terapia é um espaço de cuidado, né? Acho que é isso que a gente precisa ir desmistificando, né? Que a terapia é um espaço de cuidado, né? E não é sobre dizer que todo mundo precisa de terapia, que não é sobre isso, mas é poder dizer que quando você precisa, tá tudo bem precisar e tá tudo bem ter um espaço de escuta e poder dizer das suas questões, né? Acho que acho que isso já melhorou um tanto, mas ainda esse tabu é bastante presente. A ansiedade vem aumentando cada vez mais nos dias de hoje. E eu queria saber mais sobre a sua visão geral sobre esse assunto. Eu tava falando sobre isso ontem até. Acho que essa questão da ansiedade, acho que também um tanto da depressão, eu tenho feito assim, pensado muito sobre isso em relação a esse momento que a gente tem vivido dessa nossa imersão tecnológica, assim, né? Acho que a gente está sempre muito conectado. Muito conectado. E parece um discurso meio de pessoa velha, né? Dizendo assim, nossa, na minha época. Mas não é sobre isso, assim. Acho que a gente está sempre muito conectado. A gente tem muita informação acessível na palma da mão, assim, a todo momento. Assim, eu levanto, já tem notícia, assim, aparecendo na tela do meu celular. Eu levanto, já tem alguma coisa do centro de saúde que aconteceu e que eu preciso resolver. Então, acho que a gente está sempre muito conectado, a gente está sempre
a gente é muito invadido, eu acho, né? Porque eu vou pra casa, mas às vezes algum colega de trabalho me manda mensagem, mas eu já tô no meu horário de descanso, né? Não tem mais essa separação da vida, né? A gente não para mais, né? Então a gente tá sempre rolando o feed do Instagram, rolando o feed do TikTok, rolando o feed sei lá do que mais. E, enfim, acho que isso também vai gerando um tanto de ansiedade, né? Porque a gente vai vendo o outro fazendo, né? E aí é sempre a sensação de que o outro dá conta, de que o outro consegue e de que a gente que tá ali rolando o feed não, né? Então acho que pra mim tem um tanto disso, assim, né? De nós, né? Vou me incluir nessa porque acho que tô nessa, sermos uma geração muito ansiosa por conta disso. Dessa exposição massiva que a gente tem à informação e às redes sociais e tá sempre sendo acessado e invadido. Acho que pra mim tem um tanto disso, assim. Você acha que as redes sociais podem trazer impactos positivos para a saúde mental? Acho que sim. Acho que não tô aqui pra demonizar as redes sociais, não é sobre isso. Acho que pode sim trazer impactos positivos. Acho que a gente pode construir muita coisa nas redes sociais, assim, desde divulgação científica até, sei lá. Mas acho que a gente não tem... Acho que como a gente é a geração que... acho que é a minha geração, no caso, né? Acho que vocês já estão um pouco mais novos do que eu. Mas acho que, por exemplo, a minha geração já é uma geração que não conhece um tanto o mundo sem a tecnologia. Vocês mais ainda, nasceram com o celular na mão. Então, acho que a gente não tem... A gente ainda não tem filtro, né? Do quanto que a gente pode acessar, do quanto a gente não pode, do quanto faz mal, do quanto não faz. Acho que a gente ainda não tem filtro. Acho que, pra mim, esse é o problema. A gente ainda não tem um padrão do que é bom, do que é ruim, do que é... A gente só tem ficado com os efeitos nocivos. Então, quais são os sinais que alguém precisa de terapia, na sua visão? Acho que podem ser muitos, mas acho que pensar que quando as coisas estão muito difíceis, se você está sofrendo uma violência, acho que procurar um espaço de terapia, né? Procurar ajuda, não só na terapia, né? Mas acho que procurar ajuda em outros espaços, né? Seja na escola, seja em um ambiente que você se sinta seguro. Acho que quando você sente que não... Acho que não é sobre não estar dando conta, mas sente que precisa de um espaço para poder falar daquilo que está difícil. E que com as pessoas que estão ao seu lado você não consegue. Acho que talvez esse seja um sinal, né? Acho que quando começa a ter muitos pensamentos de morte, quando a vida não faz mais sentido, quando você deixa de fazer atividades que para você são importantes, né? Que são significativas. Então, sei lá, gosto muito de jogar futebol, mas não vejo mais sentido em jogar futebol, vou deixar de jogar futebol. Acho que isso é um sinal, né? Quando você vai deixando de fazer coisas que são significativas para você, né? Deixo de ficar com os meus amigos, vou ficando mais isolado. Acho que esse é um sinal, assim, para poder procurar ajuda. Você acha que existe uma maneira saudável de lidar com a pressão e com a cobrança dos dias atuais? Eu acho que... Não sei, acho que não existe receita de bolo, mas acho que uma forma de lidar é não se comparar tanto. Acho que é difícil, eu digo isso por mim, assim, mas é não se comparar tanto, né, com o que o outro fez, com o que o outro deixou de fazer, né, deixar de olhar um tanto o Instagram, assim. E acho que poder estabelecer metas particulares, assim, suas, que são palpáveis, que são concretas e que são atingíveis, né? Acho que não colocar metas irreais, assim. E acho que deixar um tanto de se comparar com o outro, acho que isso é importante. Porque senão a gente fica sempre buscando o ideal do outro, né? E não o nosso. Acho que isso é importante. Uma sociedade cada vez mais preconceituosa, por exemplo. Eu gostaria de saber mais da sua visão, tipo...
a sociedade, ela vem atrapalhando o nosso psicológico de certa forma. Tipo, amigos, você vem se afastando porque eles fazem algum tipo de preconceito com você. E eu gostaria que você citasse como lidar com essas situações. Acho que a gente tem vivido tempos difíceis, né? Pensando nessas questões do preconceito, acho que de violências também, né? Acho que é importante a gente poder dar nome também para as coisas que acontecem, né? E não colocar tudo na conta do bullying, né? Às vezes. E acho que lidar com essas questões é poder falar sobre isso, né? Ter espaços que se fale sobre isso. Acho que principalmente na escola, né? Eu, esse ano, né? Particularmente que estou no EMUD, estou bastante inserida em alguns contextos escolares, assim. E acho que é poder falar sobre isso, né? Ter espaços para poder falar sobre isso, assim. Falar sobre racismo, falar sobre violência de gênero, falar sobre, enfim, gordofobia. Acho que tem espaço para poder falar sobre isso, assim, né? Para dizer que isso é violência, né? Acho que a gente poder ter espaço para falar e para poder nomear, isso é bastante importante. Porque se a gente não fala, se a gente não nomeia, é isso, né? Vai sempre ficando nesse encoberto. E aí as pessoas se afastam, as pessoas adoecem, e aí a gente sempre culpa o indivíduo, né? Que está adoecido, e não o contexto que ele está inserido também, que adoece ele. Então acho que poder ter espaço para falar sobre isso na escola, nos contextos de trabalho, acho que isso é bem importante. Quais são os seus planos futuros na sua carreira? Ser concursada. Passar num concurso, eu acho. Preciso ter um trabalho depois da residência, né? Minha residência acaba ano que vem, então eu preciso ter um trabalho. Enfim, não necessariamente ser concursada, mas ter um trabalho acho que é importante. Eu gosto muito da carreira acadêmica, assim, penso em fazer mestrado. Acho que era uma opção quando eu estava na graduação, ainda eu queria emendar o mestrado, mas aí depois eu fui vendo que eu precisava da prática também, não queria ficar escrevendo artigo que ninguém lê. E aí fui para residência, então acho que ter um emprego e poder fazer mestrado, doutorado, acho que também é um plano futuro. Estamos caminhando para o fim do podcast. E a gente tem 3 meninas aqui que estão interessadas na área da psicologia. Então gostaria de trazer nossa palavra para elas. Vocês têm alguma dúvida sobre? Fazer alguma pergunta? Não? Tá, então eu gostaria que você passasse uma mensagem para essa população que quer essa área da psicologia, que quer trabalhar com a saúde mental. Acho que a minha mensagem é: estudem. Estudem, acho que o que eu falei, acho que durante todo o tempo, né? Estudem. A gente precisa estudar, a gente precisa ter arcabouço teórico, ferramenta teórica. Acho que então estudem. Acho que estejam abertas às possibilidades, assim. Acho que quando eu entrei na faculdade eu não tinha pretensão de trabalhar no SUS, não tinha pretensão de fazer residência, os meus planos eram outros, mas acho que tem um tanto, né, do que a gente vai tendo contato durante a graduação, que vai também fazendo a gente conhecer outras coisas e gostar de outras coisas, então estejam abertas, assim, às possibilidades, não se cobrem tanto, tá tudo bem, assim, as coisas acontecem, vai dar certo, acho que é isso. Mas tem um tanto que é um esforço nosso, né? As coisas vão dar certo, mas não se cobrem tanto. Acho que isso também é cuidar da nossa saúde mental. Façam o que é possível e, se precisarem, tô por aí. Mas poderia deixar uma mensagem para os alunos da escola e alunos no geral, né, também? Acho que talvez seja a mesma, estudem. Mas acho que quando a gente, não sei, acho que pra mim essa ainda é uma questão, mesmo depois de formada, acho que quando a gente tá nessa idade, indo pro ensino médio, acho que tem uma pressão da gente escolher uma profissão, e aí, não sei, pra mim sempre ficava algo de ter que escolher algo que eu faria pela vida inteira, assim. E não é, acho que a gente pode escolher e pode trocar as escolhas depois.
A gente pode escolher e reescolher, a gente pode escolher, sei lá, não gostar da escolha. Acho que é poder saber disso, que a gente pode... que a gente é mais que uma profissão, de que a gente pode tá tudo bem não gostar da escolha e que a gente tem a oportunidade de escolher de novo, assim. E dá tempo ao tempo também. Acho que vocês são muito jovens e acho que tô pensando, né, de quando eu tava nessa idade, eu era muito afoita, assim, né, de querer fazer, meu Deus, preciso passar na faculdade. E dá pra fazer as coisas com calma, não precisa ter pressa. Não é sobre não fazer nada, deixar só o tempo passar, mas é sobre não viver. Acho que é sobre viver essa época, assim, com viver Eu acho que eu quero intensamente. emendar uma pergunta, então, já com a mensagem final. Como que os jovens, ou até mesmo, né, todos nós, como que poderíamos fazer para articular melhor essa questão do uso errado do celular, da administração do nosso tempo, pensando nessa questão da profissão, como que a gente olha melhor para isso, sem ser afoito e ao mesmo tempo conseguindo administrar toda essa explosão de informações que chegam para nós, que eu não sei qual é a sua abordagem, desculpa. Eu sou um tanto psicanalista. Tá. Porque eu já não... Tarefa da TCC vai funcionar pra mim. Mas nesse sentido mais enraizado mesmo dos comportamentos, de Sim. Como que a gente pode lidar melhor com essa questão. Acho que esse é um desafio, realmente é um desafio. Acho que poder filtrar as informações que a gente tem acesso, acho que é um grande caminho. Para mim, pelo menos, fez muita diferença poder tirar as notificações dos aplicativos, assim. Acho que são pequenas coisas que a gente vai fazendo, assim. Então, sei lá, tirar a notificação do WhatsApp depois que eu tô em casa, para não receber notificação do trabalho. Porque a gente é acessado, a gente é invadido, né? Acho que não é nem acessado, acho que a gente é invadido, né, pelas informações. E acho que quando, nessa idade, assim, né, que a gente tem tanto acesso a tantas coisas, a TikTok, a Instagram, que a gente fica rolando o feed e vendo a vida dos outros, né? A gente vai, tem um tanto que a gente... Acho que isso nos torna afoito, né? Que a gente vai vendo a vida do outro acontecer e parece que na nossa não se passa nada. Acho que é poder também administrar o tempo de tela. Acho que isso parece meio banal, meio clichê, meio coisa de velho. Mas poder administrar o tempo de tela, colocar tempo mesmo, assim, para estar ali. Acho que não é banalizar, assim, banir, não é nem banalizar, né? Mas não é banir o uso do celular, porque eu acho que é importante, é uma ferramenta. Para mim é uma ferramenta de trabalho, assim, né, hoje. Mas acho que é poder dosar, né? Porque furar a bolha de rolar o feed ficou diretamente conectado com procrastinar, né? Sim. E sair disso... Sim. Ficou... E aí, é isso, né? Quando a gente tá ali rolando o feed, né? Tem algo orgânico que acontece, né? É uma explosão de dopamina. A gente tá... a energia da felicidade, né? Então a gente tá ali, dopamina barata, né? Porque a gente não tá produzindo nada. Acho que é poder encontrar também, fora das redes sociais, outras atividades que sejam significativas. Então, desde, sei lá, fazer crochê, bem old school, assim, até... tá voltando. Tá voltando. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer crochê, gente. Mas sou mais, né? Mas, sei lá, procurar outras atividades que sejam significativas, né? Sei lá, sair pra conversar, sem ser conversar pelo celular. Sair pra ir num parque, fazer outras atividades. Acho que poder ter outras atividades significativas que não sejam só ficar ali no feed, né? Que não sejam só rolar o feed do TikTok.
Acho que isso é importante, da gente poder construir. Acho que quando eu falava de rede, a gente poder construir redes que sejam também comunitárias, né? Porque acho que hoje a gente não conhece nem o vizinho que mora do lado. A gente poder explorar o território, né? O que tem no meu território, aonde eu moro, no bairro onde eu moro, que eu posso explorar, ocupar, né? Seja uma praça que eu possa ir com os meus amigos, uma pista de skate, um centro de convivência, né? Acho que a gente tem deixado de ocupar esses espaços públicos para ficar cada vez mais individualizado. E aí acho que quando a gente se prende nessa questão tão individual, que aí acho que a gente fica afoito, né? E aí vai criando, porque aí os problemas se tornam individuais também, né? A gente não consegue coletivizar mais os problemas, as pautas. E é o caminho perfeito para entrar na comparação. Isso. Aí a gente entra em outro buraco profundo. Isso. De por que tantos têm e a gente não tem. Exatamente. Porque assim, acho que quando a gente vai discutindo mídia, assim, né? Ninguém posta no Instagram, por exemplo, quando tá feio, assim. Eu, pelo menos, gente, se eu for postar alguma coisa no Instagram, eu vou postar uma foto bonita. Eu não vou postar uma foto minha quando eu acordo, porque eu tô descabelada. Eu não vou postar quando o meu dia foi muito ruim. Eu vou postar quando eu tô viajando. Eu vou postar quando eu tô bonita, quando eu tô maquiada, quando eu tô, sei lá, quando eu conquistei alguma coisa, quando eu tô de bom humor. Ninguém posta coisas ruins, né? E aí acho que a gente vai criando essa indústria falsa da falsa felicidade, né? De que todo mundo tá bem, menos eu. De que todo mundo consegue, menos eu, né? Acho que não é demonizar as redes sociais, mas acho que a gente poder fazer um uso consciente delas, né? A gente poder ter crítica quando faz uso das redes sociais, né? Porque acho que um uso sem crítica vai fazendo a gente ficar afoito, né? E criando essa ansiedade mesmo, né? Pelo viver, assim. Divulgando fake news e criando... E criando as próprias fake news, né? exatamente. Da vida do outro, que é perfeito. Sim. Muito obrigada. Bom, a caneca agora é um membro do nosso podcast, então ela vai pra você. Ah, tá? gente, que bonito. Obrigada. A sua presença foi de extrema importância para todos nós dessa escola e todos que estão assistindo o podcast. Agradecemos muito sua presença aqui. Então, para finalizar, eu quero uma salva de palmas